Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando para dar continuidade ao nosso projeto das resoluções do COTRAN para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e a resolução de hoje 210 estratégica esquematizada para os nobres guerreiros e nobres guerreiras. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e criei o canal Robson Concursos para ajudar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo da resolução 210 para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Isso mesmo, quem não tem condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra. Então, meus nobres guerreiros, minhas nobres guerreiras, sem mais delongas, vamos dar hoje continuidade ao nosso projeto, isso mesmo, na resolução COTRAN 210 de 2006, isso mesmo, olha aí, resolução COTRAN número 210 de 2006, que estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências. O artigo 1º diz o seguinte: as dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. Inciso 1º, largura máxima 2,60. Inciso 2º, altura máxima de 4,40. Meus guerreiros e minhas guerreiras, vou logo dizendo para você decorar isso mesmo. Largura máxima 2,60, altura máxima 4,40. Olha aí, esquematizado com Robson Concursos. Largura máxima 2,60. Altura máxima 4,40, não tem como errar aqui, meus nobres guerreiros, minhas nobres guerreiras, tudo esquematizado aí com Robson Concursos para facilitar o seu aprendizado. Olha aí, inciso 3º que trata do cumprimento total, a linha A diz o seguinte: veículos não articulados máximo de 14 metros, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, veículos não articulados máximo de 14 metros, não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, com Robson Concursos esquematizado. Veículos não articulados máximos de 14 metros. A linha B diz veículos não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam terceiro eixo de apoio direcional máximo de quanto? 15 metros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Veículos não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam terceiro eixo de apoio direcional máximo de 15 metros. E agora, a linha B1 diz veículos não articulados de características rodoviárias para o transporte coletivo de passageiros na configuração de chassi 8x2 máximo de 15 metros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, os veículos não articulados de características, isso mesmo, rodoviária para o transporte coletivo de passageiros na configuração de chassi 8x2 máximo de 15 metros. E também vamos ver agora o exemplo do chassi 8x2 máximo de 15 metros. Tantos veículos não articulados de característica rodoviária máximo de 15 metros e o chassi 8x2 máximo de 15 metros, não tem como errar aqui, tudo esquematizado com Robson Concursos. E a linha C trata dos veículos articulados de transporte coletivos de passageiros, máximo de 18 metros e 60 centímetros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, esquematizado com Robson Concursos, veículos articulados de transporte coletivos de passageiro, máximo 18 e 60. Isso mesmo, aqui são os articulados, enquanto aqui são veículos não articulados de característica rodoviária, 15 metros, chassi 8 vezes 2, máximo de 15 metros. E agora são os veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, máximo de 18 metros e 60 centímetros, força e honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Agora a linha D trata dos veículos articulados com 2 unidades, isso mesmo, do tipo caminhão, trator e semi-reboque, máximo de 18,60. Olha aí, meu guerreiro, o exemplo que Robson Concursos trouxe esquematizado aí do SEDEX, dos Correios, máximo de 18,60. Veículos articulados
com 2 unidades do tipo caminhão-trator e semi-reboque, máximo de 18,60. Vamos ver agora a linha E, veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, máximo de 19,80. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, máximo de 19,80 veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, máximo de 19,80. Tá aí o veículo, meu guerreiro e minha guerreira, caminhão mais reboque, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a linha F, veículos articulados com mais de 2 unidades, máximo de 19,80. Olha aí, veículos articulados com mais de 2 unidades, máximo de 19,80, com Robson Concurso aqui tudo esquematizado para facilitar a minha e a sua e de todos a aprendizagem para gabaritar no dia da prova. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, Robson Concurso ainda trazendo um bônus aí. Isso mesmo, 6 toneladas, duplo tandem 17 toneladas e triplo tandem, meu guerreiro e minha guerreira, 25,5 toneladas. Isso mesmo, Robson Concurso ainda trazendo de bônus que vamos ver mais na frente, duplo tandem, triplo tandem, meu guerreiro e minha guerreira, o eixo aí, isso mesmo, esse eixo primeiro aí 6 toneladas, o duplo tandem 17 e o triplo tandem 25,5, meu guerreiro, os veículos articulados com mais de 2 unidades, máximo de 19,80. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Força e honra, não tem como errar agora com o Robson Concurso tudo esquematizado. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo, parágrafo 1º da resolução número 210 diz o seguinte: os limites para o cumprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas são os seguintes. Guarde bem, olha aí, inciso 1º. Nos veículos não articulados de transporte de carga, até 60% da distância entre os 2 eixos, não podendo exceder a 3,50 m, meus guerreiros e minhas guerreiras. Guardou bem o inciso 1º? Vamos ver agora o inciso 2º que diz: nos veículos não articulados de transporte de passageiros, a linha A, com motor traseiro até 62% da distância entre eixos. B, com motor central até 66% da distância entre eixos. E C, com motor dianteiro até 71% da distância entre eixos. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Com motor traseiro até 62%, distância entre eixos. Central até 66% da distância entre eixos. E dianteiro até 71% da distância entre eixos. Quer mais? Olha aí, esquematizado com Robson Concursos. Traseiro até 62%, motor central até 66% e motor dianteiro com 71%. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, tudo esquematizado aqui com Robson Concursos para facilitar a sua aprendizagem e garantir a prova. Motor traseiro 62%, motor central até 66% e motor dianteiro até 71%, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, se quiser mais esquematizado aí com Robson Concursos, olha aí, tudo esquematizado, força e honra. Vamos ver agora o parágrafo 2º que diz: a distância entre eixos prevista no parágrafo anterior será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. Parágrafo 3º, o balanço dianteiro dos semi-reboques deve obedecer a NBR NM ISO 1726. Parágrafo 4º. Não é permitido o registro e licenciamento de veículos cujas dimensões excedam as fixadas neste artigo, salvo nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. O artigo 2º diz o seguinte: os limites máximos de peso bruto total e peso bruto total transmitido por eixo de veículo, isso mesmo, os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo nas superfícies das vias públicas são os seguintes.
Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, esse artigo 2º também é estratégico para a sua prova, porque diz o seguinte: os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo nas superfícies das vias públicas são os seguintes. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, o parágrafo 1º diz o seguinte: peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitados os limites da capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante. A linha A, peso bruto total para veículo não articulado, 29 toneladas. Peso bruto total para veículo não articulado, 29 toneladas. A linha B é do seguinte: veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões, 39,5 toneladas. A C, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão, trator e semi-reboque e comprimento total inferior a 16 metros, 45 toneladas. A linha D, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão, trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 metros, 48 toneladas e meia. Isso mesmo, 48,5 toneladas. A linha E, peso bruto total combinado, que é o PBTC, para combinações de veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão, trator e semi-reboque, com eixos distanciados e comprimento total igual ou superior a 16 metros, 53 toneladas, meu guerreiro e minha guerreira. E agora a linha F diz o seguinte: peso bruto total combinado para combinações de veículos com 2 unidades do tipo caminhão e reboque e comprimento inferior a 17 toneladas e meia, 45 toneladas, meu guerreiro e minha guerreira. E a linha G, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão e reboque e comprimento igual ou superior a 17,5, 57 toneladas. Isso mesmo, superior a 17,50 metros, 57 toneladas, meu guerreiro e minha guerreira. A linha H, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de 2 unidades e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 toneladas. Não tem como errar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Isso mesmo, peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de 2 unidades e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 toneladas. E a linha aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, diz o seguinte: para combinação de veículos de carga, o CVC, que é combinação de veículos de carga com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos. Vamos ver agora esses requisitos. 1. Máximo de 7 eixos. 2. Comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros. 3. Unidade tratora do tipo caminhão-trator. 4. Está equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a unidade tratora atendendo ao estabelecido pelo CONTRAN. E o 5 diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: o acoplamento dos veículos rebocados deverá, aqui uma obrigação, ser do tipo automático conforme NBR 11410/11411 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. E 6. O acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NBR NM ISO 337. Não tem como errar, é o decoreba, isso mesmo. Decore os pontos principais e garanta o ponto na prova e corra para o abraço. O parágrafo 2º diz o seguinte: peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, guarde isso mesmo.
esse parágrafo segundo e os demais parágrafos, porque despenco nas provas, porque diz peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos, 6 toneladas. Olha aí com Robson Concursos. E o parágrafo terceiro diz o seguinte, olha aí, peso bruto por eixo isolado de 4 pneumáticos, 10 toneladas. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Foi peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos, 6 toneladas. Peso bruto por eixo isolado de 4 pneumáticos, isso mesmo, 10 toneladas. Olha aí com Robson Concursos esquematizado. O parágrafo 4º diz o seguinte, peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 m, independente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de 2 pneumáticos cada 12 toneladas. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, o exemplo dos eixos, do conjunto de eixos direcionais, a distância entre eles do eixo mínimo de 1,20 m, independentemente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de 2 pneumáticos cada 12 toneladas, o exemplo é de Robson Concursos. Olha, o parágrafo 5º diz o seguinte, peso bruto, isso mesmo, peso bruto por conjunto de 2 eixos em tandem, agora é 2 eixos em tandem, quando a distância entre os 2 planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, 17 toneladas, meus nobres guerreiros, minhas nobres guerreiras. Olha aí o exemplo de Robson Concursos, trazendo aí o conjunto de 2 eixos em tandem. Olha aí, 17 toneladas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. O parágrafo 6º diz o seguinte, olha aí, peso bruto por conjunto de 2 eixos, agora é não em tandem, isso mesmo, não em tandem, quando a distância entre os 2 planos verticais que contenham os centros das rodas for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, 15 toneladas, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, 15 toneladas. Aí se você voltar aqui, olha aí, conjunto de 2 eixos em tandem, meu guerreiro, a distância ali é igual a 17 toneladas. Quando é não em tandem, você já sabe que é 15 toneladas, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Agora o parágrafo 7º diz o seguinte, peso bruto por conjunto de 3 eixos em tandem, aplicável somente a semi-reboque, quando a distância entre os 3 planos verticais que contêm os centros das rodas for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, 25,5 tonelada, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, 25,5 tonelada. Olha aí, Robson Concursos trazendo o exemplo do conjunto de 3 eixos em tandem. Meu guerreiro, minha guerreira, 25,5 toneladas. Não tem como errar aqui com Robson Concursos. Tá gostando, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira? Então, se inscreve no canal Robson Concursos, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Força em honra. Então, não tem como errar aqui com Robson Concursos, meu guerreiro, minha guerreira. Conjunto de 3 eixos em tandem. Isso mesmo, você já sabe, 25,5 toneladas. Força e honra. Olha aí, o parágrafo 8º diz o seguinte, peso bruto por conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos, isso mesmo, 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os 2 planos verticais que contêm os centros das rodas for, olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, a linha inferior ou igual a 1,20 m, 9 toneladas. Olha aí o exemplo de Robson Concursos, isso mesmo, a distância sendo inferior ou igual a 1,20 m, meu guerreiro e minha guerreira, 9 toneladas, quando peso bruto por conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e o outro de 2 pneumáticos, você já sabe, a distância inferior ou igual a 1,20 m, 9 toneladas. É mesmo, Robson Concursos? Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, trazendo para você tudo esquematizado. Conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos interligados por suspensão especial. Você já sabe, quando a distância dos 2 planos verticais
que contenham os centros das rodas for distância inferior ou igual a 1,20 m, 9 toneladas. E a linha B, quando for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, 13,5 toneladas. É mesmo, Robson Cursos? Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Quando for a distância inferior ou igual a 1,20 m, você já sabe que esse conjunto de dois eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos, 9 toneladas. Agora, se for a distância superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 metros, você já sabe que é 13,5 toneladas. Fosse honra com Robson Cursos aqui, tudo esquematizado. Olha aí, meu guerreiro, mais uma tabelinha, isso mesmo, a tabelinha aqui de Robson Cursos, no qual ele fez, meu guerreiro e minha guerreira. Eu não iria postar, porque deu muito trabalho essa tabela, mas eu disse, eu vou postar para facilitar ainda mais a vida dos nobres guerreiros e nobres guerreiras. Robson Cursos aí, não esqueça a tabelinha. Peso bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos, você já sabe, 6 toneladas. Peso bruto por eixo isolado de 4 pneumáticos, você já sabe, 10 toneladas. Peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais com distância entre eixos de quê? De no mínimo 1,20 m, independentemente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de 2 pneumáticos, você já sabe, 12 toneladas. Peso bruto por conjunto de 2 eixos em tandem, quando a distância entre os 2 planos verticais, que contém os centros das rodas, for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, você já sabe, isso mesmo, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, 17 toneladas. Peso bruto por conjunto de 2 eixos não em tandem, quando a distância entre os 2 planos verticais, que contém os centros das rodas, for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, você já sabe, 15 toneladas. E peso bruto por conjunto de 3 eixos em tandem, isso mesmo, aplicável somente a semi-reboque, quando a distância entre os 3 planos verticais, que contém os centros das rodas, for superior a 1,20 m e inferior ou igual a 2,40 m, você já sabe, 25,5 toneladas. Peso bruto por conjunto de 2 eixos, sendo um dotado de 4 pneumáticos e o outro de 2 pneumáticos, interligados por suspensão especial, quando a distância entre os 2 planos verticais, que contêm os centros das rodas, for inferior ou igual a 1,20 m, 9 toneladas. Quando for superior a 1,20 m, inferior ou igual a 2,40 m, você já sabe aí, 13,5 toneladas. Robson Cursos aqui, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo, facilitando a sua vida aqui com mais essa tabela. Se gostou, se inscreve aí no canal Robson Cursos, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando força e honra. E vamos dar continuidade, isso mesmo aqui, a nossa resolução número 210 agora, o artigo 2A diz o seguinte: os veículos de características rodoviária para transporte coletivo de passageiros terão os seguintes limites máximos de peso bruto total, que é o PBT, e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas. Olha aí, meu guerreiro, inciso primeiro, peso bruto por eixo. A linha A, eixos simples dotados de 2 pneumáticos, você já sabe, isso mesmo, 7 toneladas. B, eixo simples dotado de 4 pneumáticos, 11 toneladas. C, eixo duplo dotado de 6 pneumáticos, 14,5 toneladas. D, eixo duplo dotado de 8 pneumáticos, 18 toneladas. E a linha E, 2 eixos direcionais com distância entre eixos de no mínimo 1,20 m, dotados de 2 pneumáticos, cada 13 toneladas. Então, meu guerreiro e minha guerreira, aqui é mais um artigo estratégico que trata do peso bruto por eixo. Você tem que guardar, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, para não errar na prova. Robson Cursos trouxe aqui isso mesmo para facilitar o seu aprendizado. Mais uma tabelinha aqui esquematizada, no qual você pode dar um print na tela e guardar e tentar decorar ela, porque caso caia na sua prova, você garante mais um pontinho aí para a sua aprovação. Peso bruto por eixo, olha aí, eixo simples dotado de 2 pneumáticos, 7 toneladas.
Eixo simples dotado de 4 pneumáticos, 11 toneladas. Eixo duplo dotado de 6 pneumáticos, 14,5 toneladas. Eixo duplo dotado de 8 pneumáticos, 18 toneladas. 2 eixos direcionais com distância entre eixos de no mínimo 1,20 m, dotados de 2 pneumáticos, 13 toneladas. Meu guerreiro, minha guerreira, não tem como errar aqui com Robson Concursos, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, vamos dar continuidade agora. O inciso 2º diz o seguinte: peso bruto, isso mesmo, peso bruto total, PBT, igual ao somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso 1, meu guerreiro e minha guerreira. O parágrafo único diz, olha aí, não se aplicam as disposições deste artigo aos veículos de características urbanas para transporte coletivos de passageiros. Então, meu guerreiro e minha guerreira, inciso 2º, que trata do peso bruto total, PBT, que é o somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso 1. Aí você vai lá no inciso 1 e vê, meu guerreiro e minha guerreira. E o parágrafo único estratégico diz, não se aplicam as disposições deste artigo, isso mesmo, que acabamos de ver, aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiro, força e honra. O artigo 3º diz o seguinte: os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos estabelecidos no artigo anterior só prevalecem se todos os pneumáticos de um mesmo conjunto de eixos forem da mesma rodagem e calçarem rodas do mesmo diâmetro. O artigo 4º, considerar-se-ão eixos em tândem 2 ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Porque diz, considerar-se-ão eixos em tândem 2 ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz. O parágrafo 1º diz, quando um conjunto de 2 ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos que contenham os centros das rodas for superior a 2,40, cada eixo será considerado como se fosse distanciado. O parágrafo 2º diz o seguinte: em qualquer par de eixos ou conjunto de 3 eixos em tândem, com 4 pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 toneladas e 25,5 toneladas, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700 kg. Artigo 5º. Não será permitido o registro e o licenciamento de veículos com peso excedente aos limites fixados nesta resolução. Artigo 6º. Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo superior ao fixado nesta resolução e licenciados antes de 13 de novembro de 1996 poderão circular até o término de sua vida útil, desde que respeitado o disposto no artigo 100 do Código de Trânsito Brasileiro e observadas as condições do pavimento e das obras de arte. Artigo 7º, olha aí, meu guerreiro, o artigo 7º diz o seguinte: os veículos em circulação com dimensões excedentes aos limites fixados no artigo 1º, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular até seu sucateamento mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo. Olha aí, o inciso 1º. Para veículos que tenham como dimensões máximas até 20 metros de comprimento, até 2,86 metros de largura e até 4,40 metros de altura, será concedida a autorização específica definitiva, fornecida pela autoridade, com circunscrição sobre a via, devidamente visada pelo proprietário do veículo ou seu representante credenciado, podendo circular durante as 24 horas do dia, com validade até o seu sucateamento, e que conterá os seguintes dados: a linha A, nome e endereço do proprietário do veículo; B, cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV; e C, desenho do veículo, suas dimensões e excesso estratégico, aí esse inciso 1º. Inciso 2º, para os veículos, isso mesmo, para os veículos cujas dimensões excedam o quê? Excedam os limites previstos no inciso 1º, poderá ser concedida
autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via e considerando os limites dessa via com validade máxima de 1 ano, de acordo com o licenciamento renovado até o sucateamento do veículo e obedecendo aos seguintes parâmetros. A linha A, volume de tráfego. B, traçado da via. C, projeto do conjunto veicular indicando dimensão de largura, comprimento e altura, número de eixos, distância entre eles e pesos. O artigo 8º diz o seguinte: para os veículos não articulados, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, com balanço traseiro superior a 3,50 metros, limitado a 4,20 metros, respeitados os 60% da distância entre os eixos, será concedida a autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento e renovado até o sucateamento do veículo. O parágrafo único diz o seguinte: a autorização específica de que trata este artigo, destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o caminhão-trator tiver sido registrado e licenciado após 13 de novembro de 1996. O artigo 9º diz o seguinte: a partir de 180 dias da data de publicação desta resolução, os semi-reboques das combinações com um ou mais eixos distanciados contemplados na linha e do parágrafo 1º do artigo 2º somente poderão ser homologados e ou registrados se equipados com suspensão pneumática e eixo autodirecional em pelo menos um dos eixos. O parágrafo 1º diz o seguinte: a existência da suspensão pneumática e do eixo autodirecional deverá constar no campo das observações do certificado de registro, que é o CRV, e do certificado de registro e licenciamento, CRLV, do semi-reboque. Parágrafo 2º. Fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento dos semi-reboques, desde que homologados e ou registrados até 180 dias da data de publicação desta resolução, mesmo que não atendam às especificações do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Ficam dispensados do requisito do eixo autodirecional os semi-reboques com apenas 2 eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja equipado com suspensão pneumática. O artigo 10 diz o seguinte: o disposto nesta resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O artigo 11 diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2011, as combinações de veículos de carga CVC de 57 toneladas serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla 6x4, podendo suspender um dos eixos tratores somente quando a CVC, que é a combinação de veículos de carga, estiver descarregada, passando a operar na configuração 4x4. Parágrafo único. Fica assegurado o direito de circulação às combinações de veículos de carga CVC com 2 ou mais unidades, 7 eixos e peso bruto total combinado PBTC de 57 toneladas, equipadas com unidade tratora de tração simples, dotada de terceiro eixo 6x2, cujo caminhão-trator tenha sido fabricado até o dia 31 de dezembro de 2010, independentemente da data de fabricação das unidades tracionadas, desde que respeitados os limites regulamentares desta resolução. Artigo 11A. A partir de 1º de janeiro de 2011, as unidades de tração dupla deverão conter a indicação 6x4 na marca ou modelo ou versão concedida pelo Denatran. Artigo 12. O não cumprimento do disposto nesta resolução
implicará no que couber nas sanções previstas nos incisos 4, 5, 6 e 7, inciso 10 do artigo 231 e artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, você deve ir lá, isso mesmo, nos incisos 4, 5, 6 e 7 e 10 do artigo 231 e artigo 237 do CTB, para você ver quais são, meu guerreiro e minha guerreira, essas sanções, porque é estratégico, é assim que se estuda. Você deve ir lá, isso mesmo, nos incisos 4, 5, 6, 7 e 10 do artigo 231 e artigo 237, meu guerreiro e minha guerreira. Mas não se preocupe, Hobbies Concursos, para facilitar a sua vida, vai trazer aqui para você esses dispositivos legais, porque é estratégico e esquematizado. O artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira: transitar com um veículo, inciso 4, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. E o inciso 5º, Hobbies Concurso, que diz, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, estratégico para o seu concurso: com excesso de peso admitido, percentual de tolerância, quando aferido por equipamento na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Olha aí, infração média, penalidade, multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constantes na seguinte tabela. Decore essa tabela, meu guerreiro e minha guerreira. A, até 600 kg, R$ 5,32. B, de 601 a 800 kg, R$ 10,64. Olha aí, C, de 801 a 1.000 kg, R$ 21,28. D, de 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92. E, de 3.001 a 5.000 kg, R$ 42,56. F, acima de 5.001 kg, R$ 53,20. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedentes. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, decore principalmente esse inciso 5º, porque é estratégico, meu guerreiro e minha guerreira, e se cair na prova, você garante mais um ponto, no qual muitos candidatos vão errar com certeza. Até 600 kg, você já sabe, R$ 5,32. De 601 a 800, R$ 10,34. De 801 a 1.000, R$ 21,28. De 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92. De 3.001 a 5.000 kg, R$ 42,56. Acima de 5.001, R$ 53,20 de medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente, força e honra. O inciso 6º diz o seguinte: em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida, infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Olha, inciso 7º, meu guerreiro e minha guerreira, atualização, isso mesmo. Esse inciso 7º é a atualização de 2019, com Hobbies Concurso trazendo tudo aqui, estratégico, esquematizado e o melhor, atualizado. Com notação excedente, infração gravíssima, penalidade, multa e medida administrativa, remoção do veículo. Guarde bem, meu guerreiro. Acredito, se cair, vai cair esse inciso 7º, que diz conotação excedente, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Isso mesmo. Olha, inciso 10, meu guerreiro, que diz o seguinte: excedendo a capacidade máxima de tração, infração de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração a ser regulamentado pelo CONTRAN. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo de carga excedente. E o artigo 237 diz o seguinte: transitar com o veículo em desacordo com as especificações e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação quando exigidas pela legislação.
infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Então, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, Robson Concurso trouxe aqui todos os dispositivos que tratam ali das infrações para facilitar o seu aprendizado e principalmente garantir aí mais tempo para você não ir lá no CTB, ver os artigos, está tudo aqui esquematizado. Se gostou, olha aí, se inscreve no canal Robson Concurso, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando. Força e honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Vamos dar continuidade, isso mesmo, a nossa resolução está aqui no finalzinho, o artigo 12A diz o seguinte: o peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritos em relação a vias sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da via, via ou pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo. Olha aí, o parágrafo único diz o seguinte: o órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar e a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora nos termos do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, especialmente as placas R14 e R17, conforme o caso. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, Deus é bom e ama você. Continue firme e forte nos seus estudos, porque você vai vencer. Isso mesmo, você está perto da sua vitória, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Continue estudando, você vai vencer. Você é guerreiro, você é guerreira, você está perto da sua vitória. São exatamente 23 horas e 51 minutos do dia 29 de 1 de 2021. Chegamos aqui ao final, meu guerreiro e minha guerreira, da nossa resolução. É estratégica, é cansativa, muito decoreba, mas o Robson Concurso tentou aqui de todas as formas facilitar o seu aprendizado, que essa resolução possa ficar na sua mente o menos cansativo possível para você fixar principalmente os pontos mais principais, trazendo ali estratégico esquematizado com os veículos, meu guerreiro, semi-reboque, para fixar na sua mente. Deu trabalho, deu, mas foi feito com amor e com carinho, vai servir para mim e com certeza para muitos guerreiros e guerreiras que estão precisando, principalmente os humildes, que não têm condições de comprar um bom curso preparatório. Mas se você tem condições, no mercado há muitos, Gran Cursos, Alfa, Estratégia, meu guerreiro e minha guerreira, Objetivos Concurso, Direção Concursos, Focos Concursos, meu guerreiro e minha guerreira. Há vários cursos preparatórios, isso mesmo. Em Pernambuco tem vários, aqui tem um NUS, Espaço Jurídico. Você vai ali para Caruaru, tem Everton Mota, ED Concurso. Você vai para o Paulista, tem o ICD Concurso do nobre professor Rosivaldo. Então, curso preparatório, meu guerreiro e minha guerreira, não vai ser o seu problema. Há vários no mercado. Escolha um. Se você tem condições, compre um curso preparatório. Mas se não tem, vem com o Robson Concurso, que eu tenho certeza que questões você vai acertar na prova. E quem sabe, vamos estar lá juntos no TAF, meu guerreiro, participando das outras fases do concurso. O segredo, Robson, não desistir. Confie em Deus, confie no seu sonho, confie na sua capacidade. Você é guerreiro, você é guerreira. No meu tempo, quando eu comecei, não tinha toda essa estrutura aqui do YouTube. Promessa eu fiz, estou aqui cumprindo, meu guerreiro e minha guerreira. Lembrai-vos sempre, o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai estudar até conquistar o seu sonho ou o seu objetivo. Qual o segredo, Robson Cursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Deus está com você, peça aí sabedoria, peça mais inteligência, que afaste a ansiedade, as dúvidas, as preocupações, mas que você possa olhar o alvo, olhar o seu objetivo e batalhar, plantar a boa semente todos os dias até conquistá-lo ou realizá-lo. Como sempre, a boa semente que você planta hoje e amanhã vai colher excelentes frutos. Eu que venho de bairros humildes, venci, meu guerreiro, você também vai vencer. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi de Forças Armadas, já fui carteiro policial militar do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Já reprovei muitos concursos públicos, à exceção, passei em alguns. Por opção, escolhi Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Quem sabe amanhã vou estar na Polícia Federal, que eu vou fazer, PRF, PCDF. Amanhã posso ser um delegado, promotor, juiz, estou estudando para isso, fazendo meu curso de Direito. Então, se eu continuo estudando, já sou concursado, já tenho minha casa própria, meu carro, mas
Deus me mostra que eu tenho capacidade e hoje conhecimento de ascender mais um pouco, eu vou fazer isso, meu guerreiro e minha guerreira. E com você não vai ser diferente, você vai estudar, você vai batalhar, você vai ter o seu cargo público e depois quiser ascender profissionalmente, você vai ser bem remunerado e vai ter condições de fazer isso. Eu costumo dizer que para o pobre vencer na vida é a tríade: ou ele ganha na Mega Sena, ou se dá bem na iniciativa privada, ou estuda muito, mas muito, até conquistar o cargo público. O bom é que existe o cargo público, porque a princípio traduz ali uma igualdade entre pobre e rico. A diferença é que tem que estudar, seja o pobre, seja o rico. Ah, rico tem facilidade, beleza, mas ele tem que estudar. Se não estudar no concurso público, ele não passa. Então vamos estudar, meus guerreiros e minhas guerreiras, dos bairros humildes. A educação muda a sua vida, muda a sua história, da sua história e da sua família. Não entre no mundo dos crimes, não entre no mundo das drogas. Foco total nos estudos, como já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, estou aqui fomentando a educação, plantando a boa semente para que você amanhã possa conquistar o seu sonho e o seu objetivo. Fosse honra e amém. Se gostou, se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos. Então, meu guerreiro, se inscreve, dê seu joinha e compartilha, porque tem milhares de vidas que estão precisando e você é um agente motivador e transformador de vidas. Fosse honra e amém, como sempre, Deus é bom e você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Força e honra e amém!